Queridos irmãos, queridas irmãs, no ano de 2013, eu preguei uma série de sermões em Brasília, em 1 Coríntios 15, de 1 a 4, sobre o maravilhoso Evangelho de Cristo. E aquela série trouxe uma reação muito boa. Deus tocou o coração de muitas pessoas, e alguns irmãos me disseram: pastor, por que o senhor não transforma essa série de 5 sermões em livro? E aí então, amados irmãos, no ano de 2014, nós lançamos esse livro, O Maravilhoso Evangelho de Cristo. Fizemos 2.000 cópias. Eu preguei pelo Brasil inteiro e vendi esse livro no Brasil inteiro. E de 2.000 cópias que foram feitas, eu só tenho 5 hoje. Mas não pense que eu fiquei rico não, tá? Porque a gente vendeu o livro a preço de custo, e o objetivo do livro era para abençoar o povo. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, no meu primeiro mês da Unida, com o objetivo de despertar as pessoas para que viessem para o culto à noite, eu preguei essa série de sermões aqui. Se você for lá ouvir, você vai ver a série de sermões que foi pregada aqui no meu primeiro mês. Mas no dia de ontem eu fui convidado para pregar numa conferência lá na igreja Brasil para Cristo, em Suzano, uma grande igreja que cabe 700 pessoas. E eles me ouviram dar as palestras deste livro num seminário na Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação. E eles disseram: pastor, nós queremos que o senhor venha pregar o livro aqui, mas para o senhor pregar o livro numa mensagem só. Eu falei: meu Deus, eu preguei em 5, como é que eu vou pregar em 1 ano? Pois bem, nós resumimos, e ontem, durante um tempo, eu dei essa palestra lá, e eu vou pregar um resumo desse livro aqui, nesse texto, que fala sobre o Evangelho de maneira tão maravilhosa. E é importante você perceber, amado irmão, como surge essa igreja de Corinto. A igreja de Corinto surge na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Ele agora já se separou de Barnabé. Eles brigaram, porque Barnabé queria recuperar o jovem João Marcos, e Paulo disse que não tem tempo para quem não é fiel e não persevera no caminho. Então Paulo toma Silas, toma Timóteo e Lucas no meio do caminho e vai para a segunda viagem missionária. E em Filipos, irmãos, não há sinagoga, é uma cidade eminentemente romana. Então eles oram na beira do rio, e enquanto eles estão orando ali, pregando o Evangelho, se converte uma mulher, Lídia, vendedora de púrpura, e ela e toda a sua casa são batizados. Enquanto Paulo vai ali para aquele lugar de oração na beira do rio, uma menina possessa de um espírito adivinhador, que dá lucro para os seus senhores, ela olha para Paulo, para Silas, para Timóteo e diz: eis esses homens que são servos do Deus Altíssimo. Um dia Paulo cansa, manda o demônio sair, cala a boca do diabo, e de repente o demônio sai, e agora a menina não adivinha mais. Os donos dela ficam bravos, dão uma surra nos apóstolos, jogam eles na cadeia, e de repente à meia-noite eles louvam o Senhor. Num grande terremoto, a prisão é aberta, irmãos. O carcereiro, achando que os presos fugiram, toma a espada e vai se matar. Paulo grita lá de dentro: não te faças nenhum mal, todos nós aqui estamos. E aquele homem entra trêmulo e diz assim: o que eu posso fazer para ser salvo? E aí Paulo diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E ele creu no Senhor e foi batizado, e a mulher creu também, foi batizada, os filhos jovens, as crianças. O batismo infantil também está no Novo Testamento. Toda a sua casa foi batizada, amado irmão. E aí de repente então os pretores soltam Paulo, que vai para Tessalônica. Em 3 semanas ele prega um grande avivamento, surge uma igreja gloriosa. Os judeus perseguem, ele vai para Beré, irmãos, expõe as escrituras. Os judeus olham na Bíblia com avidez, se alimentam da palavra, creem em Jesus. Os judeus de Tessalônico perseguiram. Ele foi para Atenas, lá pregou o Evangelho na praça, pregou na sinagoga, pregou no Areópago para os grandes filósofos intelectuais gregos e anunciou Cristo Jesus. Depois ele vai para Corinto, e lá ele fica 1 ano e meio. O segundo lugar em que o apóstolo Paulo permaneceu mais tempo, obviamente depois dos lugares em que ele ficou preso, foi Corinto. Em Éfeso ele teve provavelmente 3 anos de ministério. Em Corinto ele ficou 1 ano e meio. E mesmo Paulo tendo ficado ali 1 ano e meio e pregado e se converteu uma grande multidão, a igreja de Corinto, irmãos, é caracterizada por uma imaturidade tremenda.
mesmo tendo tido como seu pastor por 1 ano e meio o apóstolo Paulo. Paulo escreve essa carta para corrigi-los. Eles estão dizendo lá: eu sou discípulo do apóstolo Paulo, eu gosto do reverendo Paulo. Outros dizem: não, eu gosto do reverendo Apolo, que é eloquente, fala muito, às vezes pode até gritar demais, mas eu gosto do reverendo Apolo. Não, eu sou mais fiel, sou mais leal. Ih, não era o outro microfone não, hein? Achei que era o daqui, não era não. Eu sou mais leal, eu gosto do primeiro pastor, o apóstolo Pedro. As coisas começaram lá em Jerusalém. Aí outros falam assim: que nada, vocês não sabem de nada. Nós somos discípulos de Cristo. Povo imaturo. Paulo escreve essa carta para corrigi-los. Se não bastasse tudo isso, essa igreja tem sérios problemas morais. Tem um homem que frequenta a igreja que está dormindo com a mulher do próprio pai. E Paulo está mandando eles aplicarem a disciplina com força naquela igreja. O culto é bagunçado demais. Na hora da comida, do ágape, no dia da ceia, os ricos levam sua comida e comem muito, e os pobres ficam olhando e ficam morrendo de fome. E há uma grande tristeza na igreja. No meio do culto, todo mundo fala em línguas e ninguém entende uma palavra da pregação. E aí Paulo escreve essa carta para botar as coisas nos eixos. E ele disse para que as coisas entrem nos eixos na igreja, é tremendamente importante que o evangelho ocupe o lugar principal. Amados irmãos, Paulo com este texto nos ensina que o evangelho é o centro de tudo. E nesse texto, nessa noite, ele nos apresenta a centralidade do evangelho. Lembre-se bem, irmão, o evangelho é o centro de tudo. O evangelho é o centro das escrituras, porque o Antigo Testamento aponta para Cristo e o Novo Testamento revela Cristo e a mensagem que ele tem para nós. O evangelho é o centro das escrituras, mas o evangelho é o centro da história, porque a história está dividida entre antes de Cristo e depois de Cristo, mas o evangelho é o centro da sua vida, porque antes de Jesus você era um morto espiritualmente, e depois que ele entrou na sua vida, o seu coração foi mudado. O evangelho é o centro de tudo. Esse texto nos apresenta a centralidade do evangelho, e eu vou pregar 3 pontos para você nesse texto dessa noite. O primeiro ponto fala do nosso relacionamento com o evangelho. O segundo ponto vai nos falar dos resultados do evangelho, e o terceiro ponto vai nos apresentar a mensagem do evangelho. Em primeiro lugar, ao olhar para o texto, a palavra nos apresenta o nosso relacionamento com o evangelho. E em primeiro lugar, quando nós nos relacionamos com o evangelho, nós temos que nos lembrar do evangelho. Olha como é que Paulo diz: irmãos, venho lembrar-vos do evangelho. Muitas vezes você acha que o evangelho tem que ser pregado só para o não crente. E o que Paulo diz aqui? Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho. Certa feita eu fui pregar numa igreja, e havia uma irmã muito inteligente, muito serelepe, e eu preguei Cristo e o evangelho. Ela virou para mim: reverenda, essa mensagem eu não preciso escutar, essa mensagem eu já sei. Eu falei: só ficou na sua cabeça e não desceu para o seu coração. Porque se você é pecadora, como a Bíblia diz que você é terrível pecadora, e merece a ira de Deus, e Deus te amou, e cravou um filho dele na cruz do seu lugar, você não quer ouvir essa mensagem? Essa deveria ser a maior declaração de amor que existe para o seu coração, porque de fato ela é. Cristo morreu por você, nunca ninguém te amou como Jesus. Você deveria desejar ouvir essa mensagem todos os dias da sua vida. Irmãos, venho lembrar-vos do evangelho. Paulo está dizendo que o evangelho precisa ser lembrado na igreja. Eu, como pastor, tenho que lembrar-te do evangelho. Sabem por quê, meus irmãos? Porque a nossa vida cristã vai caminhando, e daqui a pouco a gente passou pelo catecúmenos, passou por todas as classes da igreja, leu a Bíblia umas 5 vezes, se tornou diácono, presbítero, reverendo, e aí você ocupa um lugar na igreja e você começa a achar que você é alguma coisa. Então você precisa ouvir o evangelho. Sabe por quê? Porque o evangelho te coloca no seu devido lugar.
O Evangelho mostra que Deus é santo e mostra que eu e você não valemos nada. Nós merecíamos o inferno. Nossos pecados ofendem a santidade de Deus. E nós só somos salvos então porque Deus cravou seu Filho numa cruz em nosso lugar, e esse Filho ressuscitou. E porque Ele nos deu arrependimento e fé em Jesus, nós fomos salvos. Então você precisa ser lembrado do Evangelho todos os dias, porque o Evangelho coloca você no seu devido lugar. E o Evangelho mostra a você que você recebeu graça, que Deus te amou, que Cristo morreu na cruz em seu lugar. E se você tem bênçãos espirituais, é só pela graça de Deus. É por isso que Paulo, para os irmãos de Corinto, que são imaturos, mostra que eles precisam ser lembrados do Evangelho. Mas ao falar do nosso relacionamento com o Evangelho, o apóstolo diz que ele não somente tem que ser lembrado, ele diz que ele tem que ser anunciado. Diz aqui: irmãos, venho lembrar-vos do Evangelho que vos anunciei. Meu irmão, a igreja surge pela palavra. Paulo diz que a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Sabe qual é o grande erro da igreja da maioria desse país? É que eles dizem que a palavra surge pela igreja. E eles dizem que a autoridade maior da igreja deles tem o poder de dizer o que é certo e o que não é certo na palavra, porque a tradição deles interpreta a palavra. Nós protestantes que cremos diferentes, nós cremos que a palavra gera a igreja. E a palavra não gera só a igreja, a palavra gerou o mundo. Quando Deus disse haja luz, a luz veio existir. A palavra cria todas as coisas. E é por causa do Evangelho que nós estamos aqui adorando a Deus. E por isso Paulo diz que o Evangelho foi anunciado. Irmão, o pecador só vai crer em Jesus se nós anunciarmos o Evangelho. Se nós não pregarmos, irmãos, o pecador não vai se converter. Nós louvamos a Deus porque em nossa tradição protestante, quando os missionários chegaram no Brasil, está voando aqui o negocinho, eita, quando os missionários chegaram no Brasil, eles chegavam e plantavam uma igreja, uma escola, e em alguns lugares começaram hospitais e clínicas. E hoje nossa igreja tem uma das mais importantes universidades dessa cidade. Hoje há escolas presbiterianas em todo esse Brasil. Hoje a igreja presbiteriana tem alguns hospitais. Mas eu quero dizer para você que ainda que a igreja tem escola e tem hospitais, ela não pode esquecer que a sua missão principal é pregar o Evangelho. Sabe por quê? Nós não vamos parar de fazer escola, nós temos que fazer. Mas se nós não fizéssemos escola, alguém ia fazer uma escola. Se nós não criássemos os hospitais, é cristão criar os hospitais, nós temos que fazê-lo, criar escolas, universidades. Mas se nós não criássemos os hospitais, alguém ia criar. Mas a Bíblia diz que se nós pararmos de pregar o Evangelho, ninguém vai pregar. As pedras clamarão. Nós vamos continuar começando escolas, universidades para mudar a cultura e educar o povo. Nós vamos continuar fazendo hospitais para abençoar o povo. Mas nós temos que saber que a nossa prioridade é pregar o Evangelho. Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei. Você tem pregado o Evangelho? Os seus amigos só vão se converter a Cristo se eles ouvirem o Evangelho. Os seus familiares que estão longe de Deus só irão para o céu se eles ouvirem que o Deus Santo que tinha que lançá-los do inferno os amou e deu Cristo na cruz por eles. Só assim eles serão salvos. Irmãos, a igreja existe para anunciar o Evangelho a toda criatura. O Senhor nos mandou, o mandato que nos deu foi: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Irmãos, qual é o nosso relacionamento com o Evangelho? Nós nos lembramos do Evangelho, nós anunciamos o Evangelho. Mas Paulo diz que nesse relacionamento com o Evangelho, nós não só nos lembramos e anunciamos, nós recebemos o Evangelho. E eu gosto dessa expressão no grego porque ela nos dá a ideia de que o Evangelho tem que ser recebido. O Evangelho tem que ser
agasalhado. O Evangelho tem que ser recebido e guardado no lugar mais seguro, como se ele fosse o nosso próprio tesouro, e ele é o maior tesouro que nós temos. O Evangelho, irmão, deve ser recebido. Ele diz: irmãos, venham lembrar-vos do Evangelho que vos anuncieis e o qual recebestes. Deve ser recebido do coração. É tanto assim que Jesus conta duas histórias. Ele diz que certo homem era negociador de pérolas, e ele achou a maior pérola que existia. Sabe o que ele fez? Vendeu todas as suas pérolas e comprou aquela pérola e ficou muito feliz. A pérola é o Evangelho. A Bíblia diz que certo homem era outro grande negociador, e ele achou um grande tesouro. Sabe o que ele fez? Ele pegou o tesouro e escondeu no campo, vendeu tudo que tinha, comprou aquele campo. Com isso Jesus está dizendo, irmão, que o maior tesouro que nós temos é o Evangelho. A maior bênção que nós temos é a certeza de que Cristo é o nosso Salvador. Então, como aquele homem, nós vendemos tudo que temos e entregamos o Evangelho, o tesouro guardado no nosso coração, e ele vai determinar todos os rumos da nossa vida. É por isso que Salomão diz em Provérbios 4:23: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. E o salmista diz no Salmo 119:11: guarda no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Quando você agasalha o Evangelho e o recebe no coração, meu irmão, todas as fontes da sua vida serão depuradas, porque Cristo é o maior amor da sua vida. Você foi lavado no sangue dele e viverá todos os dias em sua santa e gloriosa presença. Louvado seja Deus, porque se você creu em Cristo, você recebeu o Evangelho e você não é mais tirado do Senhor. Mas Paulo continua, irmãos, a nos falar deste maravilhoso Evangelho, nos mostra a centralidade do Evangelho. E quando nós nos relacionamos com ele, nós nos lembramos, nós anunciamos, nós recebemos, mas diz o texto que nós perseveramos. Irmãos, venho lembrar-vos do Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes, no qual ainda perseverais. Paulo está dizendo, amado irmão, que eu não posso dizer: eu fui do Evangelho, hoje eu estou longe. Se você tem o Evangelho no coração, você persevera. Pastor, eu já fui crente, hoje eu estou longe. Me lembro de uma ocasião que o grande pregador Charles Spurgeon estava andando na rua de Londres e encontrou um homem bêbado. E aí o bêbado chegou para ele: Spurgeon, o senhor, pastor Spurgeon, né? Ele falou assim: eu sou, né? Eu quero dizer para o senhor que eu sou um dos seus convertidos. Ele falou: bem vejo, porque se você fosse convertido a Jesus, você não estava desse jeito. Ele era convertido a Spurgeon, não a Cristo. O texto está dizendo que se eu verdadeiramente tenho o Evangelho no coração, eu vou perseverar. Não adianta dizer: eu segui a Cristo. Pastor, eu cantei no louvor. Eu fui do coral. Não, hoje eu estou meio na minha, estou meio chateado com a igreja. A igreja não morreu por você não, meu irmão. Quem morreu por você foi Jesus. E se você creu em Cristo Jesus, ainda que venham ventos, mares, angústias, tempestades, você vai perseverar, você vai ficar firme, porque você foi salvo, você foi redimido pelo Cordeiro, e das mãos do Cordeiro nunca, ninguém, jamais poderá arrebatar você. Persevere no Evangelho. Viva para a glória de Deus. Creva os seus olhos em Cristo. Não olhe para as circunstâncias. Não se preocupe com as palavras de homens. Creia no Senhor e permaneça firme no Evangelho, porque você sabe qual é a sua esperança, e você sabe que no dia final você verá Cristo face a face. Persevere firme no Evangelho. Esse é o relacionamento que temos com o Senhor. Quem é do Evangelho, persevera no Evangelho. Não fica titubeando e tropeçando pelo caminho, mas leva o Senhor a sério e o tem como primeira prioridade de sua vida. Irmãos, eu fico encantado com a história do monge Martinho Lutero. Meu irmão, você vai se lembrar comigo que Lutero era filho de Hans Luther. Hans Luther, um mineiro. E Hans Luther, depois o nome em latim ficou Luther ou Lutero. Hans Luther trabalhou com afinco para que seu primogênito fosse um advogado.
Ele queria que seu filho fosse um homem próspero. E de repente, no meio de uma tempestade, Lutero, que já estudava direito, caía raio de um lado, pá do outro, muito supersticioso, ele gritou: Santana, me ajuda! E como ele não morreu na tempestade de raio, ele se consagrou a Santa Ana e foi para o mosteiro dos agostinianos. Hans Luther ficou louco. E Lutero, muito inteligente, começou a estudar a Bíblia. E ele olhava para a sua vida e via o quanto era pecador. E conhecedor do direito, ele sabia então do quanto Deus era justo e da sua incapacidade de satisfazer a justiça de Deus. Ele ficou tão impressionado que quando ele foi celebrar a primeira missa, porque na teologia dele, aquela hóstia era o corpo de Cristo, na nossa não é, simboliza o corpo de Cristo. Então ele pegou a hóstia e foi falar: esse é o corpo de Cristo, e pegou o cálice, derramou a ceia. O pai dele estava na igreja e saiu e falou assim: nem para isso você presta. E aí então foi uma confusão, e perguntaram para Lutero: Lutero, você ama a Deus? Ele falou assim: você me pergunta se eu amo a Deus? Há momentos nos quais eu odeio a Deus. Quando eu vejo com a sua espada de fogo flamejante, pronto a me destruir por causa dos meus pecados, há momentos nos quais eu odeio a Deus, porque eu não posso satisfazê-lo. Quando ele ia se confessar, ele ficava 2, 3 horas no confessionário. O padre que ouvia a confissão dele falava: vai embora, pelo amor de Deus, você não tem tanto pecado não. Ele subia escadas de joelho, açoitava as próprias costas, dormia nas noites geladas da Alemanha sem cobertor, vivia com enfermidade respiratória, até que Staupitz o mandou fazer um doutorado em teologia em Wittenberg. E lá em Wittenberg, então, ele se torna, amado irmão, pregador da principal igreja, e ele começa a estudar Romanos. Ele expõe Romanos naquela igreja. E quando ele estuda Romanos, ele lê Romanos 1, 16, 17, diz que: porque não me envergonho do Evangelho. Irmão, a Bíblia diz que o pecador está morto nos seus delitos e pecados. E ele então ofende a santidade de Deus, irmão. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Se Deus fosse nos tratar como nós merecemos, seríamos jogados no inferno. Mas Deus nos amou tanto que deu Cristo para morrer em nosso lugar. E Cristo ressuscita e está à destra de Deus. E quando o pecador olha para Cristo e vê que Cristo morreu em seu lugar e dará a ele a sua justiça se ele crer, então quando ele crê, ele é salvo, é perdoado dos seus pecados, é lavado no sangue de Cristo, é reconciliado com Deus, é declarado justo no tribunal de Deus. Deus o adota como filho, bota o Espírito Santo dentro dele e ele vive uma vida na presença de Jesus. É ressuscitado na alma. Paulo diz, irmão, que o resultado do Evangelho é a salvação. Irmãos, nós já vimos o que o Evangelho faz na vida de pessoas que são convertidas. Nós já vimos homens que eram drogados, homens que eram rebeldes, homens embriagados, homens que batiam em suas esposas, mulheres que andavam longe de Deus, ouvirem o Evangelho e serem totalmente transformados. Certa feita, amados irmãos, um grande doutor em biologia foi visitar uma ilha do Pacífico, onde antigamente havia uma tribo de canibais. E ele chegou naquela tribo de canibais, e lá estava um grande caldeirão aposentado, e um dos antigos ex-canibais lendo a Bíblia. E ele disse para aquele antigo ex-canibal: você lê esse livro retrógrado? Lá no meu país ninguém mais lê esse livro. Esse livro é um atraso, é a história da carochinha. Você não pode comprovar que a mensagem desse livro é verdade? É um absurdo. Como é que vocês estão retrocedendo estudando um livro desse? Ele virou engraçado. Se eu não tivesse lendo esse livro, você já estava dentro daquele caldeirão sendo cozido para ser o meu almoço. O Evangelho salva os canibais, salva os drogados do centro de São Paulo, salva os soberbos que acham que não precisam de Deus, salva todo aquele que reconhece que é pecador e que crê em Cristo Jesus. Eu e você fomos salvos pelo Evangelho. Que bênção maravilhosa, ninguém nos tira da mão de Jesus. Mas o resultado do Evangelho não só nos salva, mas nos leva a preservar o verdadeiro Evangelho. Paulo diz: por ele também sois salvos se retiverdes a palavra tal como vou lá preguei. O que Paulo está dizendo? Que nós temos que preservar o Evangelho.
Hoje, irmãos, no Brasil tem igreja que o camarada diz: vem aqui, você dá 100, você ganha 1.000. Você dá 1.000, você ganha 10 mil. Se você dá 10 mil, você ganha 100 mil. Se der 100 mil, você ganha 1 milhão. Aí o camarada fala assim: ué, quem não quer um negócio desse? Eu vou dar 100 mil, vou ganhar 1 milhão. Eu dou 100 mil na hora. E aí o cara vai por interesse. Ele não ouve nada de Cristo Jesus e vai para o inferno, porque não ouviu o Evangelho. Porque uma igreja que se está dizendo igreja não está pregando a mensagem da cruz. É por isso, irmãos, que nós somos tão zelosos de que em nossos púlpitos seja pregado o Evangelho. Os pregadores reformados presbiterianos têm que expor o texto no seu contexto, mas toda a mensagem da Bíblia aponta para Cristo. Então, quando a gente ouve um sermão, ele pode ser até bom, pode ser até rápido, de 20 minutos, mas se faltou Cristo, faltou tudo. Nós somos pregadores da cruz. Nós anunciamos o Evangelho. Na igreja não pode faltar Jesus. No púlpito Jesus não falta. Ele é o nosso grande Redentor. Ele é o Salvador. Ele é o nosso Senhor. E é por isso então que nós temos que guardar o Evangelho. Paulo está dizendo: vocês têm que proteger o Evangelho. E ele fala: a menos que tenha escrito em vão. O que acontece? Ele falou assim: se você não levar a sério o Evangelho e começar a avacalhar tudo e fazer o que você quer, você não foi salvo coisíssima nenhuma. A sua fé foi vã. Mas quando você crê no Evangelho, o Evangelho é preservado e guardado no centro da igreja, então nós vemos o Evangelho mudando a sua vida. Você que antes tinha um gênio terrível, agora não tem mais. Você que antes era um mentiroso, agora não mente mais, você fala a verdade, graças a Deus. Você que antes roubava, agora não rouba mais, trabalha com suor e dá até oferta para missionário, louvado seja o Senhor. O Evangelho não é vão na minha e na sua vida. O Evangelho veio para mudar a nossa vida, irmão. O Evangelho tem todo o poder para mudar o seu coração e o meu coração. É pelo Evangelho que eu e você sabemos que já estamos mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. O Evangelho tem o maior dos resultados, a salvação. Por isso nós o preservamos e na nossa vida ele não é vão. Ele tem o propósito de mudar-nos totalmente de dentro para fora. Portanto, meu irmão, permaneça no Evangelho, encha-se do Evangelho, saiba que o Evangelho é o próprio Senhor Jesus. Ame esse Evangelho porque Ele te salvou, Ele preserva você do pecado e Ele então transforma a sua vida hoje e te aproxima de Deus e te dá a bênção de viver uma vida para a glória de Deus. Então, meu irmão, ame o Evangelho, creia no Evangelho, viva para o Evangelho, pregue o Evangelho, porque ele traz os melhores resultados exponenciais para a sua vida. Só por causa do Evangelho, a sua vida é transformada. Irmãos, eu já tenho tido a alegria de ver o Senhor Jesus transformando gente em muitos lugares. Reverendo Francisco Jefferson Lima de Oliveira, que está nos Estados Unidos fazendo mestrado, foi meu pastor auxiliar. Mandei para o seminário, treinei, foi licenciado, ordenamos, e Deus nos deu a bênção de ver o Senhor convertendo tanta gente que ele vira para mim e fala assim: pastor, o senhor tem que escrever um livro chamado Salvação no Gabinete. Eu falei: rapaz, coisa boa, né? Porque muitas vezes, irmãos, pessoas entram no nosso gabinete pastoral para que a gente anuncie Cristo. Elas entram desesperadas. Certa feita, um homem em algum lugar entrou no gabinete pastoral querendo tirar sua própria vida. Ele tinha adulterado e a esposa então se revoltou, foi embora, mudou de cidade, levou os meninos e ele queria acabar com a vida. E ele saiu daquele gabinete salvo, dizendo: pastor, minha mulher vai voltar comigo? Não sei, é Deus que sabe. E depois de um ano de humilhação, ela viu que ele foi salvo e foi mudado e voltou para ele, e a família dele foi resgatada. O Evangelho muda, irmão. O Evangelho restaura a família. O Evangelho livra do adultério. O Evangelho livra da cara de pau. O Evangelho livra da corrupção. O Evangelho livra, amado irmão, do afastamento de Deus. O Evangelho muda o coração de dentro para fora. Sabe do que o Brasil precisa mesmo? O Brasil precisa do Evangelho. É claro, amados irmãos, que nós temos que dar melhor educação para a pessoa, mas preste atenção: se o pecador não for transformado, ele terá mais educação, mas ele será um pecador mais sofisticado.
E muitas vezes nós já vimos pessoas com o maior nível de titulação botar uma corda em cima do quarto e enforcar-se e matar-se a si mesma. Sou contra a educação? Não, nós temos que fazer todos os cursos possíveis, e o crente mais ainda. Mas eu quero dizer para você que o pecador mais precisa é do Evangelho, porque é só o Evangelho que vai mudar o coração dele. É o Evangelho que tira da cachaça, é o Evangelho que livra da cocaína, é o Evangelho que tira da prostituição, é o Evangelho que resgata do homossexualismo e do lesbianismo. É o Evangelho que bota a nova natureza de Deus no coração do pecador. Então, irmãos, a igreja precisa se aprofundar no Evangelho, anunciar o Evangelho e exaltar o Evangelho, que é o próprio Senhor Jesus. Louvado seja Deus pelo Evangelho. O Evangelho é o centro de tudo, é o centro das Escrituras, é o centro da história, é o centro da nossa vida. O Evangelho é Jesus. O texto nos apresenta a centralidade do Evangelho. Ele nos mostrou o nosso relacionamento com o Evangelho e o resultado do Evangelho. Mas, em último lugar, o apóstolo vai falar para nós nessa noite sobre a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho. Ao dizer que o Evangelho é o centro de tudo, Paulo então apresenta a mensagem do Evangelho. E ele diz que a mensagem do Evangelho é prioritária. Ele diz para nós aí, antes de tudo. Antes de tudo. Paulo podia ter chegado lá e falado para eles, eu sou supralapsariano, outros são infralapsarianos, e eles iam ficar assim, o quê? Mas Paulo fala assim, antes de tudo, vos entreguei que também recebi, Cristo morreu pelos pecados de vocês. Então a prioridade da igreja, antes de todas as coisas, como dizem os gringos quando pregam, né? First of all, né? Primeiro de tudo, o Evangelho, irmão. O Evangelho é o centro de tudo na igreja. A pregação do Evangelho, o cantar o Evangelho, o compartilhar o Evangelho, o aconselhar com o Evangelho. O Evangelho é o centro de tudo, antes de tudo. É prioritário. Mas, irmão, o Evangelho não só é prioritário. O Evangelho é celestial. Paulo diz, antes de tudo vos entreguei o que também recebi. E num sentido figurado, a expressão do grego para esse texto pode trazer para nós a ideia seguinte. Paulo diz, eu peguei o Evangelho da mão de Jesus e coloquei na mão de vocês. O que ele está dizendo? Que ele não criou o Evangelho, que ele não inventou, que ele não elucubrou demais. Ele simplesmente entregou o que recebeu. E é isso que nós precisamos fazer. Se você me perguntar, irmão, um dos teólogos que eu mais gosto é João Calvino, sabe por quê? Porque ele não inventa demais. Ele diz assim, onde a Bíblia cala, eu calo, onde a Bíblia fala, eu falo. E é isso que Paulo está dizendo, eu peguei da mão de Jesus e coloquei na mão de vocês, antes de tudo vos entreguei o que também recebi. O Evangelho veio do céu, irmão. Irmão, isso é maravilhoso. Lá em 1 Pedro, Pedro diz, amados irmãos, que Jesus Cristo é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Você já parou para pensar nisso? Os anjos estavam lá no céu, e no bate-papo angelical, então, nós podemos imaginar isso, porque o texto diz que os anjos estão lá dizendo e veem que Deus resolve na sua glória criar. Mas também saiu entre os anjos que Deus resolveu redimir. E foi dito então que o Logos, que o Verbo ia ser o Redentor. E todos ficaram, o quê? Como isso vai acontecer? Antes da fundação do mundo foi anunciado e decretado no céu que Jesus Cristo morreria por nós. Então esse Evangelho que você crê é mais velho do que o chão que você pisa. O Evangelho que eu prego existe antes da fundação do mundo. E quando Jesus vier, todas as coisas serão destruídas pelo fogo. Mas o Evangelho permanecerá para sempre. Será anunciado no céu. O Evangelho é celestial. Então eu não preciso ter medo de pregá-lo. Não devo ser 007 espiritual. Nem devo me envergonhar do Senhor. Porque o Senhor disse que se eu me envergonhar dele diante dos homens, ele vai se envergonhar de mim diante do Pai que está no céu. Eu não quero que ele se envergonhe de mim. O Evangelho é prioritário, a mensagem do Evangelho é a prioridade. Eu e você vivemos para anunciar Cristo.
Irmãos, eu fiz um prefácio de um livro preciosíssimo, talvez um dos melhores livros de um brasileiro, publicado sobre discipulado, do doutor Misael Batista do Nascimento, para mim um dos melhores teólogos da Igreja Presbiteriana do Brasil. O nome do livro é Evangelização e Discipulado, vai sair pela nossa editora no ano que vem. Misael conta, amados irmãos, de como a igreja nos primeiros séculos da igreja cristã, cada crente era um missionário. Eu fico impressionado, já citei para vocês, ele citando o filósofo Celso, reclamando que os cristãos na feira falavam do seu Jesus que mudou a vida deles. Os cristãos nos banhos termais dos romanos falavam do Jesus que mudou a vida deles. Os cristãos da escola falavam de Jesus que mudou a vida deles. Então o pagão era obrigado a reclamar que os cristãos só falavam de Jesus. Eu queria ver os pagãos de hoje reclamando do mesmo jeito. Por que você não fala do Evangelho? Se Jesus te amou tanto a ponto de dar a vida dele por você, e se ele é o maior amor da sua vida, como você não vai falar desse Evangelho? Mas o texto diz que a mensagem do Evangelho, além de ser prioritária, além de ser celestial, amados irmãos, o Evangelho é para pecadores. Cristo morreu pelos nossos pecados. O Evangelho não é para quem se acha bom. Se você se acha o cara, o Evangelho não é para você. Se você se acha melhor do que os outros, o Evangelho não é para você. Se você anda num nível superior assim, e olha as pessoas assim, de canto de olho, e fala, quem é esse reles mortal que se dirige à minha pessoa? O Evangelho não é para você. Jesus está em Cafarnaum. Você sabe que os publicanos são ladrões para os judeus, porque eles cobram impostos para os romanos e roubam dos seus irmãos e ficam ricos. Está lá Levi Mateus contando dinheiro, falando assim, minha vida financeira está resolvida, cheio da grana, e aí ele estou com dinheiro, ninguém tira dinheiro mais de mim. Jesus passa e olha para ele e fala assim, segue-me. Ele largou o dinheiro todo para lá e foi atrás de Jesus. É assim que Jesus faz. O homem foi convertido. E de repente então Mateus convertido diz, Senhor, eu conheço uma publicanaiada toda aí que não pode nem entrar na sinagoga, umas prostitutas aí também que não tem nem condição, eu estou querendo fazer um banquetezão lá em casa e chamar essa turma toda, o senhor sentaria na mesa com esse povo para pregar para esse povo? Jesus da hora. E Jesus sentou na mesa, irmãos, estavam lá todos os publicanos, os pecadores e os religiosos do lado de fora falando, esse homem é profeta? Que é isso, rapaz? Sentando com gente dessa laia que não vale nada. Esse aí não é nada não, não é profeta não, coisíssima nenhuma, está se misturando com essa ralé, com esse bando de gente que vai tudo para o inferno. Jesus se levanta e fala assim, os sãos não precisam de médico, e sim os enfermos. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores para o arrependimento. Se você é pecador, se você é rebelde, se você tem um coração que se afasta de Deus, se você tem uma língua terrível que só fica falando dos outros, se você tem um olhar impuro, se você foi mentiroso no seu trabalho, se você já pisou na bola com a mulher da sua vida, com o seu marido, se você já se afundou nas drogas, na bebida, se você é soberbo, ainda que não tenha nenhuma prática externa tão terrível, eu quero dizer para você que Cristo veio por você. Você carece da graça de Deus. Cristo veio para salvar os pecadores, Paulo disse, fiel a essa palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Creia em Jesus, Ele veio por você. Ele vai mudar a sua vida, vai mudar o seu coração. Mas o Evangelho, irmãos, também é sacrificial. O texto diz que Cristo morreu. Lembra do quadro que Isaías pintou? Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Nós vamos participar da ceia agora. Nossas dores levou sobre si. O reputávamos por aflito, ferido de Deus e o oprimido. Lembra da lança que entrou em Jesus? Isaías profetizou, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras, pelas suas chagas, fomos curados. Louvado seja Deus. Cristo morreu. O seu pecado é coisa séria.
Deus mandou o seu eterno Filho para morrer no teu lugar. Você custou o preço mais caro do universo. Então, meu irmão, não viva nessa prática de pecado. Pare de zombar do Filho de Deus. Se arrependa da vida que você tem levado longe do Senhor. Porque se você é de Jesus, você não vai viver entregue ao pecado. Mas você vai mudar de vida e vai tomar postura. E vai viver para a glória de Deus, porque você sabe que Cristo morreu por você. E a sua vida foi tremendamente cara e preciosa. Ah, meu irmão, creia nesse Evangelho. Mas essa mensagem do Evangelho, além de ser bíblica, além de ser prioritária, como nós temos visto aqui, além de ser para pecadores, além de ser sacrificial, ela é bíblica, irmãos. O texto diz: Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Pode crer no Evangelho, ele está na palavra de Deus, ele é tremendamente confiável. Mas Paulo diz, em último lugar, que essa mensagem é vitoriosa. Olha o que ele diz: ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Deixa eu te contar um segredo. A morte não pôde detê-lo. O anjo desceu do céu, rolou a pedra, ele venceu a morte. Ele está vivo. No dia final voltará em glória para buscar você. Você o verá outra vez. Você o verá face a face. Meus irmãos, um dos maiores desejos da minha vida é ver o meu Senhor. Como diz o antigo hino: face a face quero vê-lo, muito além do céu de luz. Face a face em plena glória, hei de ver o meu Jesus. Você já parou para pensar o que vai acontecer quando aquele olhar, com os olhos como chama de fogo, atravessar o seu olhar? Você já parou para pensar o que vai ser ouvi-lo falar? Seja bem-vindo, bendito do meu Pai, para o lar eterno que eu preparei para você. Você já parou para pensar o que será ouvir ele dizer: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito eu vou colocar você. Meu irmão, meu auditório é de um só. Meu público é de um só. Eu só quero agradar a um. Paulo diz que se quisesse agradar a homens, não seria servo de Cristo. Nós temos que viver para a glória de Deus, porque no final, todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Deus. Se você creu em Cristo, você entrará na glória e gozará da plenitude da presença do Senhor, no lugar onde não há luto, não há choro, não há dor, não há angústia, não há ranger de dentes, porque Ele fez novas todas as coisas velhas já passaram. Você estará na eternidade com aquele que amou você como ninguém nunca te amou. Essa é a mensagem do Evangelho. Se eu tenho um Evangelho tão maravilhoso, que é o centro de tudo, então, amado irmão, eu tenho que me relacionar com Ele, eu tenho que ver o resultado dele na minha vida, eu tenho que pregar a sua mensagem ao pecador. Preste atenção, o pecador só pode ser salvo se ele ouvir o Evangelho de Jesus. Você diz: não, eu amo meu amigo, que eu sou tão politicamente correto que ele fica na macumbaria dele e eu no Evangelho não falo nada. Você não ama o seu amigo, você ama a si mesmo e não quer problema para a sua cabeça.
seu amigo está caminhando a passos largos para o inferno. É claro que quem converte é o Espírito Santo, mas converte por meio da pregação do Evangelho. Você tem o Evangelho que pode mudar a vida do seu amigo e você não fala nada. E o dia que ele chegar para Jesus, ninguém falou nada. Você vai poder dizer como Paulo: estou limpo do sangue dele? Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Se você está brincando de cristão, chegou o dia de acabar com isso. Que você se arrependa dos seus pecados, creia de fato em Jesus, e entenda que você morreu para si mesmo, e agora viva para o Senhor. Que o Evangelho seja o centro da sua vida, que o Evangelho seja o centro da sua casa, que você, quando ensinar seus filhos, diga a eles que eles são pecadores, mas Cristo morreu por eles, e se eles crerem, eles serão salvos. Que você diga aos seus amigos que Jesus é Salvador, que você queira vir para a igreja ouvir o Evangelho, que você traga milhares para ouvir o Evangelho aqui, e que o Evangelho mude a sua vida, mude a sua família, mude a nossa igreja, mude essa cidade. Que Deus nos restaure pelo poder do seu Evangelho, em nome de Jesus, amém.